18 de novembro de 1957, Mossoró, Rio Grande do Norte. O sol escaldante castigava o asfalto rachado da Avenida Rio Branco, um calor que se misturava ao cheiro forte de poeira e à algaravia distante de um mercado em plena atividade. O ar vibrava com o zumbido incessante das moscas pousando nas frutas expostas e com os pregões dos vendedores. De repente, um grito agudo rompeu a monotonia. A vida naquela tarde pacata, onde o som predominante era o tilintar de copos de guaraná e o riso solto de crianças brincando na rua, mudou irrevogavelmente. O que se iniciou como um desentendimento trivial, um furto insignificante, transformou-se na mais sombria e brutal rivalidade familiar que já se abateu sobre o sertão nordestino. Em um ciclo de vingança que se estenderia por anos, mais de 2 dezenas de almas seriam ceifadas, vítimas de um orgulho desmedido e de um ressentimento que floresceu de uma única e inacreditável faísca: uma coxinha. Essa história, tão inverossímil quanto trágica, nos convida a mergulhar nas profundezas do temperamento humano, onde o amor e o ódio se entrelaçam de maneiras inimagináveis, ecoando em cada um de nós a fragilidade dos laços que nos unem. É a prova de que, por vezes, os eventos mais banais podem desencadear as mais terríveis das calamidades, deixando um rastro de dor que atravessa gerações. A família Medeiros, antes um pilar de respeito e união na pequena comunidade de Mossoró, via seus dias se tornarem cinzas. Dona Ana, a matriarca, com seus cabelos brancos presos em um coque impecável e um olhar que já vira muitas primaveras e invernos, era conhecida por sua sabedoria e pela capacidade de apaziguar qualquer discórdia. Seu marido, seu João, um homem de poucas palavras, mas de grande coração, cultivava com esmero sua pequena plantação de feijão e milho, sustentando a família com o suor de seu rosto e a benevolência da terra. Seus filhos, Pedro, o mais velho, de temperamento forte e um tanto impulsivo, e Maria, a caçula, doce e sonhadora, completavam o quadro de uma vida simples, porém repleta de afeto. A casa deles, uma construção modesta de tijolos aparentes, com um pequeno quintal onde flores de cactos desabrochavam timidamente, era o palco de reuniões familiares aos domingos, repletas de cantigas de roda e o aroma inconfundível do feijão cozido. No entanto, sob a superfície de aparente tranquilidade, um conflito latente começava a germinar, alimentado por antigas desavenças e um orgulho que se tornava cada vez mais difícil de conter, prenunciando a tempestade que se avizinhava e que mudaria para sempre a trajetória de todos. O gatilho para a desgraça veio de onde ninguém esperava. Era um domingo ensolarado, daqueles em que o céu de um azul profundo parece abraçar a terra e a família Medeiros reunia-se para o almoço semanal. Na mesa farta, o feijão cremoso, a carne de sol macia e a farofa dourada disputavam atenção com as iguarias recém-chegadas de uma festa vizinha. Entre elas, uma generosa porção de coxinhas recém-feitas e ainda fumegantes, disputadas fervorosamente pelas crianças. Foi então que Tiago, um sobrinho distante, conhecido por sua astúcia e por um apetite insaciável, viu a oportunidade. Num movimento rápido e sorrateiro, enquanto os olhares se desviavam por um breve instante, ele apanhou a última coxinha da travessa, aquela que Dona Ana guardava com carinho para o seu neto mais novo, o pequeno Lucas, de apenas 5 anos. A cena, em si, seria apenas um pequeno deslize infantil, um episódio para ser resolvido com um leve puxão de orelha. Contudo, o valor simbólico da coxinha roubada, um símbolo de cuidado e atenção especial da avó, atingiu em cheio o orgulho de Pedro, que se sentiu desrespeitado na sua autoridade familiar, vendo o ato de Tiago como uma afronta direta ao afeto que ele nutria pelo sobrinho. O silêncio que se seguiu ao flagrante foi mais pesado que qualquer palavra dita, prenunciando a escuridão que se instalaria. A tensão no ar era palpável, um prenúncio sombrio do que estava por vir. Pedro, com o rosto contraído em fúria, lançou um olhar de desprezo a Tiago, que, encolhido em seu assento,
tentava inutilmente disfarçar o pão dourado em sua mão. As palavras de Dona Ana, tentando amenizar a situação, soaram vazias diante da explosão iminente. "Meninos, não é o fim do mundo, foi só uma coisinha", ela implorou, mas sua voz foi abafada pelo rosnado baixo de Pedro. "É sim, mãe. É o cúmulo da falta de respeito", ele esbravejou, levantando-se abruptamente da mesa, o prato de feijão tombando e espalhando seu conteúdo pelo chão. A briga começou ali, um entrevero verbal que rapidamente escalou para agressões físicas. Os gritos, inicialmente abafados, ecoaram pelas paredes da casa modesta, atraindo a atenção dos vizinhos, acostumados com a paz e a harmonia da vizinhança. A coxinha, agora esquecida no meio da confusão, tornou-se o símbolo de um ressentimento profundo, a gota de água que transbordou o copo de uma rivalidade familiar que, até então, vivia nas sombras. O que se seguiu não foi apenas uma briga, mas o início de uma tragédia que mancharia para sempre o nome dos Medeiros. O eco dos gritos e a confusão inicial foram apenas o prelúdio do horror. A briga entre Pedro e Tiago, desencadeada pela coxinha roubada, rapidamente se estendeu para além dos limites da casa dos Medeiros. Os laços de sangue, que deveriam ser um escudo de proteção, tornaram-se elos de uma corrente de ódio que se espalhou como fogo em palha seca. O orgulho ferido de Pedro, somado à desconfiança e às rivalidades antigas entre os ramos da família, transformou um incidente trivial em um conflito de proporções assustadoras. Em questão de horas, o pequeno bairro onde a família residia se tornou palco de uma guerra fratricida. A polícia, chamada para intervir, viu-se impotente diante da ferocidade dos envolvidos. A cada troca de ofensas, a cada soco desferido, o número de feridos aumentava e a esperança de uma resolução pacífica se esvaía. Os vizinhos, antes curiosos, agora temiam pelas suas próprias vidas, trancando portas e janelas, enquanto o som de gritos e, posteriormente, de tiros, ressoava pela noite. A disputa pela coxinha, o motivo inicial, já estava esquecida, soterrada sob um mar de mágoas e violências. O que começou como um mal-entendido trivial se transformou em um pesadelo coletivo. A escalada da violência foi assustadoramente rápida, transformando o pacato bairro em um cenário de caos. A disputa pela coxinha, que havia se iniciado com gritos e empurrões, agora se manifestava com a frieza das armas. Os desentendimentos, alimentados por anos de ressentimentos e orgulho ferido, ganharam contornos dramáticos. A promessa de uma tragédia se concretizava a cada minuto. Em menos de uma semana, o que eram brigas familiares se transformou em um banho de sangue. Famílias inteiras se voltaram umas contra as outras, e os laços de sangue tornaram-se os principais alvos. As casas, antes refúgios de paz, agora eram campos de batalha. O cheiro de pólvora se misturava ao perfume das flores que teimavam em desabrochar, um contraste cruel com a violência que se abatia sobre a região. Os sons de choro e lamento substituíram os risos e as cantorias que antes preenchiam o ar. A promessa sombria de 24 vidas perdidas se materializava, ceifada pela loucura e pelo ódio que pareciam ter tomado conta de todos. O que era uma brincadeira de criança evoluiu para um pesadelo real e mortal. A contagem final era desoladora e chocante. O conflito, que teve seu estopim em um roubo aparentemente insignificante de uma coxinha, deixou um rastro de dor e destruição que se estendeu por anos. 24 parentes, membros da mesma família estendida, foram mortos. Cada vida perdida era uma cicatriz profunda na história da região, um lembrete sombrio da capacidade humana para a vingança e da fragilidade dos laços familiares quando o orgulho e a mágoa tomam o controle. A causa fundamental desse massacre, que parecia tão banal em sua origem, revelou-se uma complexa teia de ressentimentos antigos, desconfianças latentes e um orgulho desmedido que explodiu diante de um pequeno ato de indiscrição. A promessa de tragédia, que antes pairava no ar como uma nuvem escura, materializou-se em dor e perda irreparáveis.
O tempo de duração do conflito se estendeu de forma cruel, com as tensões reverberando por anos, transformando encontros familiares em momentos de apreensão e medo. A memória desse conflito brutal, iniciado por um motivo tão ínfimo quanto uma coxinha, permanece viva em Mossoró. A história da família Medeiros se tornou um conto de advertência, transmitido de geração em geração, sobre como pequenas faíscas podem desencadear incêndios devastadores quando alimentadas pelo orgulho e pela falta de perdão. A comunidade, marcada pela tragédia, ainda sente os ecos daquela guerra de sangue, um lembrete pungente da fragilidade da paz e da importância de se cultivar a compreensão e a empatia. Aquele dia de novembro de 1957, que começou com o calor familiar e o aroma das comidas, transformou-se em um marco sombrio, uma ferida aberta na história local. O gancho emocional que essa história nos deixa é a reflexão sobre as nossas próprias experiências. Quantas vezes um pequeno desentendimento, uma palavra dita sem pensar, não causou uma rachadura em nossos relacionamentos? O que começou com uma coxinha em Mossoró é um espelho que reflete a nossa própria humanidade, com suas grandezas e suas misérias, nos convidando a buscar sempre o caminho do diálogo e do perdão. Anos se passaram desde o ápice da violência, mas as cicatrizes permaneceram. A família Medeiros, outrora unida, viu seus ramos se separarem, alguns buscando o exílio em outras cidades para fugir da memória dolorosa, outros resignados a viver em um silêncio carregado de mágoa. O vilarejo, antes conhecido por sua tranquilidade, carregava agora a fama sinistra de ter sido palco de uma das mais sangrentas disputas familiares do Nordeste. Os mais velhos, que testemunharam os eventos, ainda compartilham histórias sussurradas, com olhares baixos e vozes embargadas, sobre a loucura que se apoderou da família naquela fatídica época. As crianças daquela geração cresceram ouvindo sobre a Guerra da Coxinha, um conto macabro que moldou suas visões sobre família, honra e as consequências devastadoras do orgulho. O tempo de duração do conflito se estendeu em um legado de desconfiança, onde os laços de sangue pareciam mais fragilizados do que fortalecidos. A tragédia de 24 vidas perdidas serviu como um doloroso lembrete da importância da resolução pacífica de conflitos. A história da família Medeiros se tornou mais do que um evento trágico local. Transcendeu as fronteiras de Mossoró para se tornar um estudo de caso sobre a natureza humana. O que começou com um ato aparentemente insignificante, o roubo de uma coxinha, desvelou as profundezas da capacidade humana para o ódio e a vingança. A complexidade dos motivos, entrelaçados com orgulho, ressentimentos antigos e disputas de poder veladas, demonstrou como a linha entre o amor e o ódio pode ser tênue. Os 24 mortos representavam não apenas vidas ceifadas, mas histórias interrompidas, sonhos desfeitos e um futuro familiar que nunca se concretizou. A região, marcada por essa guerra de sangue, aprendeu a dura lição sobre os perigos do orgulho ferido e a importância da comunicação e do perdão para a preservação da paz. A coxinha, símbolo inicial de discórdia, tornou-se um emblema sombrio de como a ambição e a mágoa podem corromper até os laços mais sagrados, deixando um legado de dor que se estendeu por décadas. Esta é a história real de Dona Carmela, uma matriarca de 65 anos com cabelos prateados e um olhar penetrante, e seu neto, João, um jovem de 22 anos com um futuro promissor que conviviam harmoniosamente na bucólica Fazenda das Oliveiras, um refúgio de paz aninhado nas colinas verdejantes de Minas Gerais. A rotina pacífica da fazenda era marcada pelos aromas do café recém-coado, o som suave do riacho a cortar a propriedade e a colaboração diária entre avó e neto, cuidando juntos da produção de azeite artesanal que os tornara conhecidos na região. Em 1954, em meio a um Brasil que fervilhava com os ecos da industrialização e a efervescência cultural da época, as duas famílias representavam a tradição mineira, a gente trabalhadora e hospitaleira, conhecida por sua honestidade ímpar e pelo profundo respeito aos costumes. A Fazenda das Oliveiras, com suas oliveiras centenárias e um engenho de azeite movido à água,
Era um símbolo do modo de vida que resistia ao avanço implacável do progresso, um bastião de tranquilidade onde as gerações se sucediam em paz. Mas o boato de uma oportunidade irrecusável, trazido por um forasteiro com promessas de riqueza rápida, mudaria tudo. A ganância velada pelas palavras doces despertou em João um desejo latente de provar seu valor, em contraste com a sabedoria atenta de Dona Carmela. Uma história sobre como o orgulho desmedido, a sede por reconhecimento e a má-fé disfarçada de oportunidade podem transformar homens honrados em presas fáceis da ruína. Uma lição sobre a fragilidade da confiança que custou a perda do legado construído com suor e amor e a desintegração de uma relação que parecia inabalável. O forasteiro, um homem de negócios astuto chamado Aguiar, apresentou a João um plano para expandir drasticamente a produção de azeite, prometendo lucros exorbitantes em pouco tempo. Ele pintou um quadro idílico de sucesso, onde a fazenda se tornaria um império e João, o jovem visionário por trás de tudo. As palavras de Aguiar, repletas de jargões de negócios e vislumbres de prosperidade, acenderam uma chama de ambição em João, que há muito sentia a pressão de superar as expectativas de sua avó e deixar sua própria marca. Dona Carmela, com sua intuição apurada pelas décadas de vivência na terra, sentiu a apreensão no ar. Ela via a inquietação nos olhos do neto, o brilho de novidade que obscurecia o brilho sereno de sua alma. Suas advertências, baseadas na prudência e na valorização do trabalho árduo e constante, foram recebidas por João com uma impaciência juvenil, uma convicção de que sua avó, presa ao passado, não compreendia as novas realidades do mercado. As sementes da discórdia, plantadas com a maestria de Aguiar, começavam a germinar, prometendo uma colheita amarga. A tarde minguava, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas janelas polidas da residência dos Andrade. Helena, com seus 72 anos, observava o movimento da rua de seu escritório na varanda dos fundos, um local que, para ela, era o centro de seu mundo. Seus cabelos grisalhos, presos em um coque impecável, emolduravam um rosto marcado pela sabedoria e por uma ruga de preocupação que se acentuava quando pensava em João. A postura ereta, a voz firme, herdada de uma vida dedicada à administração do negócio de joias da família, contrastavam com a fragilidade que a idade impunha. Sua filha, Clara, de 45 anos, já com uma carreira consolidada na arquitetura, e o marido dela, Roberto, 48, engenheiro civil, eram seus pilares. Os netos, Ana Luísa, 16, e Pedro, 12, completavam o quadro de uma vida construída sobre a estabilidade e a ordem. Do outro lado da rua, em uma casa cujas cores vibrantes e o jardim exuberante anunciavam uma personalidade diferente, morava Afonso Ribeiro, 75 anos. Com sua barba branca e desalinhada, um sorriso fácil e olhos que mantinham um brilho juvenil, Afonso era um artista plástico. Sua casa, um refúgio de telas espalhadas, pincéis coloridos e o cheiro de tinta a óleo, era um espelho de sua alma livre e criativa. Sua esposa, Sofia, 73, uma ex-professora de literatura, compartilhava de seu espírito boêmio, embora com uma pitada de pragmatismo. Seus filhos, Rafael, 46, músico renomado, e Lúcia, 42, designer gráfica, seguiam caminhos artísticos, mantendo a tradição familiar de abraçar a paixão como motor da vida. As duas residências, separadas pela rua arborizada e pela diferença de seus guardiões, representavam dois universos distintos, mas vizinhos há mais de 40 anos. A relação entre as famílias Andrade e Ribeiro nasceu da cumplicidade de suas esposas, Helena e Sofia, que encontraram um ponto de união na paixão por jardinagem. O que começou com a troca de sementes e dicas sobre como cuidar das roseiras, evoluiu para um laço de amizade que se estendeu aos maridos e filhos. Os churrascos de domingo, as festas de aniversário em conjunto e as reuniões improvisadas na calçada eram marcos de uma convivência harmoniosa, onde as diferenças eram celebradas. Contudo,
Os anos trouxeram consigo a inevitável evolução de seus netos. Enquanto Pedro Andrade, 12, passava suas tardes imerso em livros de história, fascinado pela narrativa dos heróis e pelas batalhas épicas, João, 17, o neto de Helena, já demonstrava uma inquietação que ia além das páginas dos livros. Sua mente fervilhava com ideias de empreendedorismo digital, de startups promissoras e de um futuro que, para ele, se construía com agilidade e inovação, não com a paciência e a cautela que sua avó tanto prezava. Essa dissonância entre a serenidade de Pedro e a impetuosidade de João, ambos crescendo sob o olhar atento de suas famílias, era um prenúncio de que o futuro poderia apresentar desafios inesperados para a harmonia que tanto caracterizou suas vidas. A admiração que João nutria pelo espírito livre e desapegado de Afonso, contrastando com a rigidez de sua própria formação, começou a plantar sementes de dúvida em seu coração. O crepúsculo descia sobre o vilarejo em 18 de maio, um dia de calor abafado e céu prenunciando chuva fraca. Por volta das 18h30, um som agudo, metálico e inconfundível rasgou a quietude da tarde. O estrondo de algo pesado caindo, seguido por um baque surdo e um silêncio repentino. A fonte do barulho parecia vir da encosta da colina, perto da velha mina desativada, um local que todos evitavam por causa dos rumores de instabilidade. Maria, a filha mais velha dos Silva, a primeira a notar a ausência daquele burburinho familiar das vacas, retornando para o curral, hesitou na soleira da porta de sua casa. A súbita calmaria a deixou inquieta. Levantou-se e, juntamente com seu pai, o senhor Irafonso, que regava as poucas flores do jardim, ambos ergueram os olhares na direção da colina. O som, para eles, era um grito de alerta, um presságio de desgraça que arrepiou a espinha de Maria e trouxe um vinco de preocupação à testa do senhor Afonso. A primeira interpretação que lhes ocorreu, alimentada por anos de histórias sobre os perigos daquela área, foi a de um desabamento. A terra, cansada da chuva recente e do peso da negligência, poderia ter cedido. O senhor Afonso, homem pragmático, rapidamente concluiu que algo mais sério havia ocorrido, talvez uma queda de rocha significativa. Maria, contudo, sentiu um arrepio de medo, um temor mais profundo, como se aquele barulho representasse a ruptura de algo mais que rochas. A notícia se espalhou como pólvora entre as famílias do vilarejo. A senhorita, Clara, vizinha imediata do Silva, ouviu o estrondo, e em poucos minutos já estava na porta de sua amiga, a senhorita. Helena, esposa do ferreiro. A troca de palavras apressadas, amplificadas pela ansiedade, transformou o som em um acidente terrível na mina. As crianças, ouvindo os adultos cochichando, adicionaram seus próprios contos de terror, e logo a história do desabamento na mina desativada já era um fato consumado nas rodas de conversa antes do jantar. As primeiras acusações veladas começaram a surgir quando o senhor Ernesto, o lenhador, que havia estado trabalhando nas proximidades mais cedo, mencionou ter visto 2 jovens rondando a área da mina pouco antes do incidente. Sem nomear ninguém, a sugestão pairou no ar, um veneno sutil que atingiu diretamente o filho do senhor Afonso, João, conhecido por sua curiosidade e por se aventurar em locais proibidos com seus amigos. A senhora Helena, mãe de João, sentiu o peso da insinuação e já imaginava os boatos se formando em torno de seu filho. O senhor Afonso, ciente do temperamento impulsivo de João, decidiu ir até a mina com o senhor Ernesto, munido de tochas, para uma investigação preliminar. O objetivo era apurar a extensão do dano e confirmar se havia alguém em perigo. O lenhador, por sua vez, estava mais interessado em corroborar sua observação sobre os jovens, direcionando a atenção para os rastros que poderiam confirmar a presença de mais de uma pessoa no local. Havia um momento crucial, onde a verdade ainda poderia ter emergido sem o peso das suspeitas. Se o senhor Afonso tivesse encontrado João logo após o estrondo, em vez de esperar as especulações crescerem, talvez a verdade sobre a queda do velho motor de bombeamento, que João e Pedro estavam inspecionando para um projeto secreto,
pudesse ter sido revelada. Mas a distância física, combinada com a velocidade com que o medo e a desconfiança se instalaram, selou o destino daquela primeira oportunidade de esclarecimento. As posições começaram a se hardening com a senhora, Helena já defendendo o filho, enquanto o senhor Ernesto insistia em suas observações, alimentando o círculo vicioso da desconfiança. O ar na sala de estar de Dona Aurora parecia carregar o peso de 1000 segredos não ditos. Helena, com o queixo erguido em desafio, encarou Ernesto. Seus olhos, antes cheios de uma esperança resignada, agora queimavam com a força de uma tempestade contida. Eu sabia que viria aqui. Sabia que, depois de tudo, você ainda teria a audácia de me encarar, disse Helena, a voz surpreendentemente firme, mas com um tremor imperceptível que denunciava a batalha interna. Ernesto permaneceu em silêncio por um instante, o olhar fixo no dela, como se buscasse uma brecha na muralha que ela havia erguido. Não venho buscar desculpas, Helena. Venho buscar a verdade, respondeu Ernesto, a voz baixa, carregada de uma resignação que soava mais como um ultimato do que um pedido. Você sabe o que aconteceu. Não adianta mais fingir. Helena riu, um som amargo que ecoou pela sala. Fingir? Eu estou fingindo que meu filho é inocente enquanto você, com seus olhares e insinuações, o condena sem um julgamento justo? Você nunca confiava nele, Ernesto. Nunca confiou em ninguém de nós. As palavras de Helena, longe de dissipar a suspeita, pareciam reforçá-la. Sua defesa apaixonada, quase furiosa, para Ernesto, soava como a confirmação de que ela sabia mais do que deixava transparecer, protegendo o culpado com unhas e dentes. É a honra da minha família que está em jogo. A voz de Ernesto se elevou, ganhando uma intensidade que fez as molduras das fotografias na parede tremerem. E a sua honra, Helena? Ela não tem mais valor? Você acha que pode simplesmente varrer tudo para debaixo do tapete, como se o que aconteceu fosse um simples mal-entendido? A menção à honra, um valor sagrado para ambos, tornou a disputa pessoal e intransponível. O orgulho, um véu espesso sobre a razão, impedia que qualquer um deles considerasse a possibilidade de um erro ou de uma interpretação equivocada dos fatos. A notícia do confronto se espalhou como fogo em palha seca. De um lado, os irmãos de Ernesto, homens de negócios acostumados a resolver tudo com pragmatismo e, por vezes, com mão pesada, se aliaram à sua causa, defendendo a reputação da família que ele representava. Do outro, a mãe de Helena, Dona Aurora, e seus tios, conhecidos por sua lealdade feroz, prometeram amparo e proteção, vendo em Helena a vítima de uma perseguição injusta. A família de Helena sentia que seu nome estava sendo manchado pelas insinuações de Ernesto, enquanto a família de Ernesto via a conduta de Helena como um desrespeito à sua linhagem. Desesperados por evitar uma ruptura irreparável, alguns amigos em comum e até mesmo o líder religioso da comunidade tentaram intervir, organizando encontros de reconciliação e buscando um acordo pacífico. No entanto, a cada tentativa de mediação, a hostilidade se intensificava. As palavras trocadas eram carregadas de ressentimento e, em vez de aproximar os lados, apenas escancaravam o abismo que se abria entre eles. As propostas de diálogo eram recebidas com desdém, e os conselhos de moderação eram interpretados como fraqueza. A falha na mediação marcou um ponto de virada. O orgulho ferido de ambos os lados endureceu as posições. O respeito mútuo se desfez em desconfiança mútua. Helena sentiu que sua integridade havia sido atacada, enquanto Ernesto se convenceu de que a resistência de Helena era um sinal de cumplicidade. A linha da civilidade havia sido cruzada e a atmosfera se tornou carregada de uma tensão palpável, prenunciando algo mais sombrio. Nos dias que se seguiram, a atmosfera nas duas casas tornou-se opressora. Discussões acaloradas eram ouvidas à distância, e os olhares trocados entre os membros das famílias eram carregados de desconfiança e hostilidade.
Ferramentas que antes serviam a propósitos pacíficos começaram a ser vistas sob uma nova luz. Um machado novo na lenha, um arado recém-afiado na oficina. Gestos que antes eram corriqueiros ganharam um significado sinistro. Para alguns, era uma questão de autodefesa. Para outros, a inevitável conclusão de um conflito que o orgulho se recusava a resolver. Em meio à crescente animosidade, ainda havia um pequeno vislumbre de esperança. Um vizinho idoso, testemunha da longa amizade entre as famílias, tentou, em um último e solitário esforço, aproximar os dois líderes. Convidou-os para um chá simples, um ritual ancestral de hospitalidade. A sombra da manhã ainda pairava sobre a terra quando Ernesto e Helena se encontraram novamente, desta vez sob o olhar benevolente de quem já vira muitas primaveras e invernos. Um gesto pequeno, um convite para sentar-se à mesa, antes que os caminhos se tornassem irreversivelmente tortuosos. O tilintar suave das xícaras no silêncio denso da manhã era a única melodia que acompanhava a tensão palpável. Ernesto, com os olhos fixos no vapor que subia de sua bebida, sentia o peso das décadas de desavenças pesar sobre seus ombros. Helena, por sua vez, mantinha um semblante inabalável, uma muralha de reserva que a experiência ensinara a construir. O idoso vizinho, com um sorriso enrugado e a sabedoria contida em suas palavras, tentava tecer pontes com lembranças compartilhadas, com a simplicidade de um tempo em que as fronteiras entre eles eram apenas linhas no mapa, não cicatrizes na alma. Falava de brincadeiras de infância, de verões perdidos no campo, de um passado comum que parecia cada vez mais distante, obscurecido pelas sombras do presente. O convite era sincero, uma súplica silenciosa pela paz, um eco de tempos mais brandos. No entanto, as palavras, por mais bem intencionadas que fossem, pareciam ricochetear na armadura invisível que ambos haviam forjado. Cada olhar trocado era um campo de batalha silencioso, onde memórias de mágoas antigas e injustiças recentes se confrontavam. O aroma adocicado do chá não era suficiente para diluir o amargor de anos de ressentimento. O vizinho, percebendo a frieza que se instalava, suspirou, a esperança esvanecendo como fumaça no ar. Aquele encontro, que poderia ter sido o início da reconciliação, se transformava na penúltima pausa antes da tempestade. O convite à mesa, um gesto de humanidade, tornava-se um palco para a inevitável colisão que se avizinhava, marcada pela cautela e pela desconfiança mútua. A fragilidade daquele momento de trégua foi brutalmente dilacerada por um grito que rasgou a paisagem tranquila. Não foi um confronto direto entre Ernesto e Helena, mas sim um incidente distante, um borrão de desespero em uma rua qualquer. Um jovem, Elias, filho de um colaborador de Helena, em um momento de imprudência juvenil, causou um acidente de proporções inesperadas. O carro desgovernado, após uma distração momentânea, atingiu um carrinho de bebê que passeava inocentemente com sua avó, uma figura querida e respeitada por todos. O som do metal retorcido e o silêncio ensurdecedor que se seguiu foram o prenúncio do caos. O desfecho foi a perda irreparável de uma vida que mal havia começado, um inocente arrancado do futuro antes mesmo de poder sonhá-lo. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. A comunidade, que até então observava as tensões entre as famílias com apreensão velada, foi sacudida por um abalo profundo. No olhar de Helena, antes um reflexo de pragmatismo calculista, nasceu um incêndio. A dor da perda, a injustiça da inocência ceifada, a raiva pela imprudência que levou à tragédia, tudo convergiu em uma fúria avassaladora. O luto, em vez de ser um caminho para a cura, transformou-se em combustível para uma sede de vingança que consumia sua razão. O sofrimento da perda de um filho, por mais distante que fosse o vínculo, ressoou com um eco ensurdecedor em seu coração, atiçando chamas que ela pensava estar adormecidas. A sobriedade e a experiência de Ernesto, que há muito tentava manter um controle sobre a situação,
De repente pareciam insignificantes diante da torrente de emoções que varria a outra facção. Havia tentativas desesperadas de dialogar, de apelar para a calma, para a lógica, para as consequências desastrosas de uma retaliação. Vozes ponderadas se ergueram, pedindo paciência, buscando soluções pacíficas. Mas seus apelos se perdiam no clamor crescente por justiça, um clamor distorcido pela dor e pela raiva. A polarização se acentuava e as pontes outrora frágeis que o idoso vizinho tentara construir desmoronavam sob a pressão do conflito iminente. A influência dos moderados diminuía a cada instante, impotentes diante da maré que se erguia. A vingança foi orquestrada nas sombras, um plano meticuloso nascido do desespero e da convicção de que a justiça não seria encontrada pelos caminhos convencionais. Uma operação rápida e implacável visou o motorista do veículo, o jovem Elias. Não houve confronto aberto, mas sim um ato deliberado que visava apagar a fonte da dor de Helena. A notícia desse segundo ato de violência, executado com precisão fria e calculada, atingiu a comunidade com a força de um golpe de misericórdia. Se a primeira tragédia havia sido um acidente lamentável, esta foi percebida como uma resposta direta e brutal, um ciclo de violência que parecia sem fim. A notícia da retaliação não foi contida. Ela se espalhou pela comunidade, um murmúrio que logo se tornou um burburinho, e depois um rugido de choque e consternação. A atmosfera se adensou, carregada de medo e de um senso palpável de guerra declarada. Os laços que antes uniam os vizinhos começaram a se romper, substituídos por alianças relutantes e desconfiança generalizada. O ponto de não retorno havia sido cruzado, e todos sentiam, com um frio na espinha, que a estrada à frente levava apenas para o abismo. Não havia mais espaço para a paz, apenas para o eco sombrio da violência que agora reinava soberana. A noite mal havia cedido lugar ao amanhecer quando o terceiro corpo foi encontrado. Depois, o quarto. As mortes, antes eventos isolados, agora eram uma macabra e rápida sucessão. Cada notícia um golpe mais profundo no tecido já fragilizado da cidade. Um jovem entregador, que apenas seguia sua rota habitual, foi a próxima vítima. Em seguida, uma senhora que tentava acalmar ânimos na praça. Quem antes hesitava, agora não tinha mais escolha. O medo se transformou em raiva, a incerteza em convicção. O impacto na comunidade foi devastador. Vizinhanças outrora pacíficas se transformaram em zonas de tensão palpável. Famílias que compartilhavam churrascos e festas de aniversário agora se olhavam com desconfiança, alguns já armando seus quintais com mais rigor. A linha entre o observador e o combatente se dissolveu rapidamente. Pessoas comuns, sem envolvimento direto nas disputas iniciais, foram arrastadas para o conflito, forçadas a escolher um lado ou se tornarem alvos fáceis. O murmúrio de boatos e teorias conspiratórias dominava as ruas, atiçando o fogo da discórdia. As autoridades, acuadas pela escalada e pela dificuldade em identificar os responsáveis em meio ao caos, tentaram impor um toque de recolher severo e aumentar a presença policial. Carros patrulhavam as ruas incessantemente, com sirenes ecoando nas madrugadas silenciosas. Parecia um esforço desesperado, um último suspiro de ordem em um mar de desordem crescente. Os rostos dos policiais, antes confiantes, agora exibiam um cansaço profundo e uma resignação inquietante. A lei, incapaz de conter a maré de violência, falhou em seu propósito mais básico. Os esforços para isolar os focos de conflito e prender os envolvidos se mostraram inúteis. Grupos se reorganizaram com velocidade assustadora, usando táticas clandestinas que driblavam qualquer vigilância. As fronteiras físicas e sociais se tornaram linhas de batalha invisíveis. A confiança nas instituições se esvaiu, deixando um vácuo preenchido pela lei do mais forte ou do mais desesperado. Em casas por toda a cidade, o clima era de preparo para um confronto total. Armas eram desenterradas, suprimentos eram estocados e planos eram traçados nas sombras. Jovens e idosos, todos sentiam a urgência de se proteger e defender seus entes queridos.
O som de martelos e de madeiras sendo pregadas se misturava com o silêncio tenso das discussões estratégicas. A normalidade havia sido substituída por uma realidade sombria e brutal. Uma última tentativa desesperada de mediação foi organizada. Um grupo de anciãos respeitados, outrora figuras unificadoras, tentou reunir os líderes de ambas as facções. Foi um esforço condenado desde o início. Seus apelos por razão e pela memória dos tempos pacíficos foram recebidos com escárnio ou silêncio gélido. A porta para a negociação havia se fechado com um estrondo irrevogável. Agora, o exército de um lado se alinhava. Do outro, a resposta se formava. A atmosfera era de apocalipse iminente. Não havia mais dúvidas. A rua principal, que antes conectava todos, agora se tornaria o palco da batalha final. O reconhecimento mútuo era palpável. Seria luta até a morte. Cada lado sabia que o outro também sabia. Não haveria prisioneiros, não haveria trégua. Apenas o som distante dos passos pesados e o crepitar sinistro da tensão, prestes a explodir. O crepúsculo tingia o céu de tons melancólicos sobre a agora desolada Avenida Central, o palco de um confronto que prometia definir o destino de todos. Uma névoa fina e fria, trazida pelo vento que uivava entre os edifícios desertos, adicionava um véu de irrealidade ao momento. Apenas as luzes de emergência tremeluzentes e os feixes de lanternas rasgavam a penumbra crescente, iluminando as silhuetas imóveis que se estendiam por centenas de metros, espelhando-se umas às outras em uma simetria sombria. O silêncio, preenchido apenas pelo murmúrio distante da cidade ferida, era mais ensurdecedor que qualquer grito. A promessa de um fim, seja ele qual fosse, pairava no ar espesso. Quando o primeiro disparo cortou o ar, não houve hesitação. Um coro de sirenes e gritos emergiu de ambos os lados, um som caótico que se transformou rapidamente em um rugido ensurdecedor de metal contra metal, de gritos de dor e de determinação sombria. A Avenida Central, outrora um símbolo de conexão e vida, tornou-se um matadouro a céu aberto. O som de explosões abafadas ecoava e o brilho fugaz das armas lançava sombras dançantes sobre os rostos impassíveis ou contorcidos em agonia. A ordem, se é que alguma vez existiu, desintegrou-se em um turbilhão de violência indiscriminada. A batalha se intensificou em um frenesi aterrador. O que começou como linhas de frente definidas rapidamente se fragmentou em escaramuças brutais em cada esquina, em cada ruína. A coragem inicial deu lugar ao instinto de sobrevivência, à luta desesperada para avançar ou simplesmente para não ser esmagado. As estratégias planejadas se dissolveram diante da brutalidade do combate corpo a corpo e da imprevisibilidade da carnificina. Cada passo era um risco, cada respiro uma concessão à fumaça e ao pó que subiam do solo. O zumbido constante das máquinas de guerra era pontuado pelos sons úmidos de impactos que ninguém mais queria ouvir. No epicentro da voragem, onde o choque das forças atingiu seu pico mais violento, o general Valério, com um grito que rasgou sua garganta, ergueu sua arma em um último ato de desafio antes de ser envolvido. Do outro lado, a comandante Anya, com a determinação gravada em seu semblante marcado pela fadiga, também caiu em meio ao caos, seu corpo cedendo não a um tiro, mas à exaustão esmagadora que a dominou. As figuras que lideravam não eram mais do que meros mortais, arrastados pela maré impiedosa da guerra que eles mesmos ajudaram a forjar. O som da batalha diminuiu gradualmente, substituído por gemidos e pelo crepitar de focos de incêndio. O número de combatentes era agora uma fração do que fora horas antes. Um silêncio constrangedor pairava sobre a Avenida Central, um silêncio repleto de corpos inertes e de um ar denso com um cheiro de metal queimado e de perda. Os poucos que ainda podiam se mover vagavam como espectros entre os destroços, buscando rostos familiares em meio à carnificina. Sobreviventes se arrastavam, seus corpos marcados por feridas visíveis e invisíveis. Olhos fixos no vazio,
mentes presas em um loop de horrores. Eles cambaleavam através do caos. Alguns choravam silenciosamente, outros apenas olhavam para as mãos ensanguentadas, como se não reconhecessem mais o que eram capazes de fazer. O peso da realidade, a extensão da destruição, começava a se infiltrar, um veneno lento e amargo. Em meio à desolação, a percepção cruel começou a se instalar. Toda a fúria, toda a dor, toda a vida ceifada, tudo fora em vão. As bandeiras, os ideais, as promessas de um futuro melhor, tudo se desfez em pó, em sangue, em um silêncio ensurdecedor. A Avenida Central, agora um monumento à autodestruição, testemunhava o fim do que nunca deveria ter começado. 3 dias após os funerais, quando o eco dos lamentos parecia se dissipar lentamente sobre as ruínas fumegantes, a verdade mais cruel e irônica de todas veio à tona. Descobriu-se que o artefato supostamente capaz de conter a catástrofe, a chave para a sobrevivência que todos clamavam e pela qual tantos lutaram com fervor implacável, era, na verdade, um dispositivo de comunicação de longo alcance inofensivo, projetado para enviar um sinal de paz. Todo o sangue derramado, todas as vidas perdidas, basearam-se em uma terrível e fatal interpretação equivocada de um antigo texto, uma falha de tradução que semeou o pânico onde deveria ter havido esperança. Os sobreviventes, esqueléticos e marcados pelo trauma, encontraram um destino nada glorioso. Muitos, tomados pela culpa avassaladora da sobrevivência em meio à aniquilação, escolheram se isolar, vivendo em sombras, incapazes de encarar os rostos dos que perderam. Outros, buscando um propósito em meio ao caos, dedicaram suas vidas a erguer memoriais silenciosos e a reconstruir fragmentos do que fora perdido, carregando para sempre o fardo do que sabiam ter sido uma guerra sem sentido. A comunidade, agora um aglomerado de almas fragmentadas, jamais recuperou a antiga unidade. A desconfiança e o pesar tornaram-se os pilares de sua nova existência, um lembrete constante da fragilidade dos laços humanos quando distorcidos pelo medo e pela ignorância. Hoje, quando notícias sobre conflitos baseados em desinformação e mal-entendidos chegam aos nossos ouvidos, com a mesma velocidade assustadora com que antes se espalhavam rumores infundados, lembramos que a verdadeira tragédia não reside na existência do perigo, mas na nossa própria propensão a ceder ao pânico e a agir sem questionar. A lição universal, amarga e atemporal, é que a busca incessante pela verdade, a comunicação aberta e a coragem de duvidar de nossas próprias certezas são as únicas armas verdadeiramente eficazes contra as sombras que habitam a natureza humana, sempre prontas a nos levar à beira do abismo por um caminho construído sobre ilusões.